Olá amigos, olá amigas. Desculpa aí, desculpa aí a demora, né? Fiquei um bom tempinho sem gravar vídeo, né? Porque teve um caso de doença aqui na nossa casa. Eu até pensei que fosse outro caso de Covid, mas graças a Deus está tudo bem. Então no vídeo de hoje é um assunto polêmico, né? Porque eu até anotei aqui, vou ler para você, que quando a gente que fez faculdade para ser professor, seja lá qual for a disciplina, a gente tem que estudar pedagogia, alguns assuntos de pedagogia. E, por exemplo, quando você fala de pedagogia tecnicista, aí você vê, é uma linha de ensino adotada por volta de 1970 que privilegiava excessivamente a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em meros executores e receptores de projetos elaborados de forma autoritária e sem qualquer vínculo com o contexto social a que se destinavam. Né? A gente tem essa teoria aí. E quando você tem essa ideia de pedagogia tecnicista, a gente pode também lembrar de sociedade tecnicista, né? Uma vez eu estava no estágio, estava eu e um colega meu já na reta final para terminar a faculdade de licenciatura em História. Tinha um colega meu de classe, né? A gente estava fazendo estágio junto. Aí a gente ficava comentando assim, como é que vai ser depois que a gente se formar, quando a gente for procurar emprego para professor de história e tal. Aí ele falava assim, rapaz, sabe qual é o problema? É que a nossa sociedade é muito tecnicista. Ele falando, né? A nossa sociedade é muito tecnicista. é, as classes dominantes que dominam o Brasil, eles falam o seguinte, o cidadão ele tem que aprender português, matemática, inglês e o corpo humano, né? Aprendeu o inglês, aprendeu o português, aprendeu sobre o corpo humano, aprendeu a calcular, o resto que se dane. E ele estava querendo dizer isso. Então, aí ele estava falando, a nossa sociedade brasileira é muito tecnicista. Então, a sociedade parte desse princípio que o mais importante é calcular, é a matemática, é conhecer o corpo humano, é falar bem português, falar bem inglês, acaba deixando de fora, dando a entender que a filosofia, a sociologia, a história humana não tem muita importância no aprendizado do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Então ele estava querendo dizer isso. Então eu gostaria de saber a tua opinião, que já é professor de história, ou está quase terminando a faculdade para ser professor de história. Você acha que essa ideia de que aqui no nosso país, da maioria das pessoas, principalmente a classe dominante, valorizar demais a matemática, a língua portuguesa, o inglês e a biologia que estuda o corpo humano, e, e deixar mais de lado a história, a filosofia, a sociologia, você acha que esse pensamento vai atrapalhar você quando você terminar a licenciatura em História Humana e for procurar algum emprego para dar aula de História? Será que esse pensamento vai atrapalhar você? Então é um assunto polêmico, né? A tua opinião é muito importante. Na minha opinião, eu acredito que atrapalha sim. Que atrapalha porque, por exemplo, tem escolas aí que tem
vamos dizer assim, tem um professor de história e três de língua portuguesa, um para redação, outro para ortografia e etc. Você vê nas escolas que se for para colocar mais outro professor de outra disciplina, provavelmente não vai ser história. Então, na minha opinião, eu acredito que sim, que esse pensamento de valorizar mais a matemática, a biologia, a língua portuguesa, o inglês, e desprezar mais as ciências humanas, eu acho que isso atrapalha muito na vida daquele professor de história que está em início de carreira. Então deixa aí a tua opinião, não me deixa sozinho no meio dessa. Não me deixa sozinho no meio dessa tempestade. Eu quero saber a tua opinião. Você não é obrigado a concordar com a minha. O ser humano é um ser pensante. Né? Se você não concordar, pode falar mal de mim à vontade, que eu não vou ficar com raiva. E então é isso aí, deixa a tua opinião. Eu espero você no próximo vídeo. TMJ, estamos junto. TMJ. Valeu!